Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à aula 2 do intensivo de inglês para contabilidade, impostos e finanças. Nesse intensivo, eu te ensino a dominar o inglês técnico para a nossa área de atuação para você continuar crescendo na sua carreira, ou seja, ser promovido, ter um aumento de salário, buscar uma nova ou uma melhor oportunidade em uma multinacional, até mesmo para você que pensa em ser expatriado, trabalhar no exterior na nossa área de atuação ou prestar serviço remotamente para empresas estrangeiras daqui do Brasil. Eu sou o professor Augusto Rocha e vamos começar fazendo uma revisão, não necessariamente uma revisão, mas lembrando o que a gente viu na aula passada. Na aula passada, nós falamos de vocabulário técnico do dia a dia profissional em inglês. Então, você se lembra, por exemplo, da diferença entre tax avoidance e tax evasion? Você lembra como eu falo estornar um lançamento em inglês? Ou das diferentes formas de dizer fechamento mensal? Você se lembra dos strong verbs, dos verbos fortes que nós podemos utilizar no nosso currículo em inglês para a gente enviar um bom currículo e conquistar melhores vagas? Se você se lembra, pode colocar nos comentários. Se você não sabe do que eu estou falando ou não se lembra de algum ponto, você pode assistir a aula 1 logo depois que a gente terminar essa aula, tá? Mas primeiro, fica aqui comigo porque hoje nós temos muito conteúdo bom também. Eu queria agradecer também a enxurrada de comentários que nós tivemos da aula 1. É muito bacana ver essa comunidade de profissionais da área de contabilidade, impostos, finanças, auditoria, custos, planejamento financeiro, buscando novos conhecimentos e buscando constante desenvolvimento pessoal e profissional para a gente continuar aí avançando nas nossas trajetórias. Vou colocar até uns prints para você ver em forma de agradecimento, porque isso me motiva muito a continuar fazendo estas aulas. Mas eu te lembro de uma coisa, você não pode procrastinar os seus estudos. Se terminar essa semana aqui e você nunca mais retomar esse estudo de inglês técnico para contabilidade e finanças, você vai ter um benefício, mas vai ser um benefício pequeno. Você precisa continuar estudando e continuar se desenvolvendo. Eu vou te explicar um pouco depois como você pode fazer isso. E assim é natural do ser humano procrastinar. Eu estava conversando com o meu aluno, o Leon, e durante a conversa ele soltou a seguinte frase. Escute aí. Não, beleza, então. E deixa eu te falar mais uma coisa, tá? Em relação ao curso, lá, eu tô gostando muito, cara, sabe? É como eu falei, se eu conhecesse isso aqui há 20 anos atrás, seria perfeito, cara. Tô gostando pra caramba, porque são coisas que me fizeram muita falta. Eu quero que você analise essa frase olhando para o lado do copo meio cheio. Em que sentido? Se você ainda for um profissional jovem, estiver no começo de carreira, você tem a oportunidade de se dedicar a esse estudo e desenvolver rapidamente os seus conhecimentos de inglês técnico para a nossa área de atuação. Porque se você não fizer isso, se você procrastinar, você vai ficar estagnado. E isso vai ter um impacto muito grande na sua carreira e um impacto muito grande financeiro na sua vida, consequentemente. Agora, o copo meio cheio é que você tem bastante tempo para fazer isso. Você só não pode ficar empurrando com a barriga e deixando isso para depois. E se você está no estágio mais avançado da sua carreira, você fala, Augusto, eu tenho 45 anos, 50 anos, pensa que você ainda tem um horizonte profissional, seja trabalhando em uma empresa ou como consultor, de pelo menos, no mínimo, 15 anos. Imagina que em 2 anos estudando, você consegue ter um pleno domínio aqui de inglês para contabilidade, inglês para finanças, para desempenhar qualquer atividade profissional que você precise em inglês. Então, você pode ter esse tempo de estudo e ainda ter 13, 15 anos para usufruir disso, ou você vai sofrer mais 15 anos com esse perrengue, com essa dificuldade toda vez que você precisa participar de um call em inglês, escrever um relatório, escrever um e-mail, receber uma chamada. Ou seja, você também tem uma grande oportunidade aí na sua frente. Então, lembre-se sempre disso. Nunca é muito cedo, mas também nunca é muito tarde para se dedicar a esse tipo de estudo, porque é um conhecimento de grande impacto para a sua carreira.
E se você assistiu a aula passada, você deve ter percebido que é possível sim você aprender o inglês técnico independente do seu estágio atual de inglês e do seu estágio de carreira. Se você assistiu com atenção a aula de ontem, vocabulário do dia a dia, fez as anotações, eu tenho certeza absoluta que você aprendeu bastante coisa. Eu acho que isso é praticamente inegável, tá? Então, eu quis deixar bem claro que é possível sim você absorver esse conhecimento técnico de uma forma prática e objetiva e com relevância. Esses são os principais pontos que eu vou martelar, eu vou falar muitas vezes de relevância, de profundidade de conteúdo, porque isso é o que te mantém motivado. Eu queria até que vocês olhassem o depoimento de um aluno que ele nem é da área de finanças, mas o curso também agregou bastante valor para ele. Augusto, por conta da quarentena, estou refazendo os cursos do Finance Pack que adquiri no ano passado. Na verdade, a quantidade de informações é absurda, mas realmente, o que realmente é o diferencial é a qualidade dos feedbacks de cada atividade que envio. O contexto das correções atesta que você passou por diversas situações semelhantes em sua vida profissional na área corporativa. Obrigado. Ou seja, de novo, para ter sucesso nessa empreitada, a única coisa que você precisa é disciplina para estudar, trabalhar com conteúdo relevante para a sua carreira e com um instrutor que tenha passado por aquilo que você passou, que já tenha percorrido o caminho das pedras para poder te guiar de uma forma mais efetiva. Eu já te mostrei na aula passada que eu fiz isso. Eu gosto de falar por experiência própria que tem um jeito certo e um jeito errado de estudar. E eu vou te dar um exemplo. Eu mencionei na aula 1 que eu tinha estudado na Finlândia e foi um período assim, muito legal da minha vida e eu queria me reconectar com aquele período, então eu entrei numa plataforma para estudar finlandês. E eu queria chamar alguns amigos meus no WhatsApp, por exemplo, para saber o que eles estão fazendo, falar um pouco da minha vida também, bater um papo em finlandês. Então eu entrei nessa plataforma e comecei ali no dia 1, assim, achei um pouquinho infantil, mas ainda estava me divertindo ali com o vocabulário. No dia 2 também fiz todas as atividades. Aí no dia 3 caiu a minha ficha, tá? Porque o que eu queria? Eu queria falar sobre mim, eu queria perguntar o que eles estão fazendo, eu queria falar que eu tenho uma empresa de treinamento, que eu trabalho com isso e aquilo. E durante os estudos eu aprendi a seguinte frase: Iksi kilti koira ja iksi turma kissa. Iksi kilti koira ja iksi turma kissa. Que diabos quer dizer isso? Pasmem, essa frase, ela significa um cão bonzinho e um gato safadinho. Ou seja, eu perdi totalmente a motivação ali, porque eu queria falar sobre as coisas que eu já mencionei, e o que eu sabia? Eu sabia falar que o céu era azul, que o gato era sapequinho, eu sabia todos os utensílios domésticos, mas não é isso que eu precisava. Então, eu não vou dizer que é uma perda de tempo, que foi uma perda de tempo, porque você está ali estudando, o cérebro está funcionando, legal, mas não trouxe nenhum benefício prático, ele não era relevante para o que eu queria naquele momento. E com o inglês a mesma coisa, vocês são profissionais, vocês sabem do que vocês precisam, vocês não precisam falar que o sol é amarelo, que hoje está frio ou está calor. Claro, em determinados momentos da vida você vai precisar, mas no momento você precisa focar no que é mais relevante para você. E aí você vai ver que o seu aprendizado, até geral, vai fluir muito melhor. E hoje é exatamente isso que nós vamos fazer. Trabalhar com conteúdo de relevância para você. Nós vamos trabalhar com a análise dos indicadores financeiros da Amazon em inglês. Então, vocês vão aprender muito vocabulário técnico e, ao mesmo tempo, vocês vão absorver mais conhecimento técnico da sua área de atuação. Você vai juntar duas coisas em 1 hora de estudos. Você vai ter um benefício duplo, tá? Isso que eu tento trazer nessa semana e em todos os meus treinamentos. Por falar em treinamento, muita gente perguntou: você tem algum curso mais completo, Augusto? Como é que funciona? O fato é que eu tenho sim um treinamento chamado Finance Pack, que é um combo com cursos de inglês para contabilidade, impostos e finanças, mas não é o foco agora. O foco é o conteúdo desse intensivo de inglês para contabilidade. Quero que você se concentre nisso e amanhã eu falo um pouquinho sobre esses treinamentos
pode ficar tranquilo. Mas agora eu quero retomar o tema que eu até mostrei na aula passada. Nós vamos calcular current ratio, cash ratio, return on total assets e outros indicadores financeiros da Amazon, e eu vou escrever frases de análise de variação. Isso é um tema que todo mundo precisa usar, ou se você ainda não precisa, você vai precisar em algum momento da sua carreira. Então, eu vou pedir aqui 5 segundinhos que eu vou descer para o meu computador, vou abrir aqui o Excel, a gente vai calcular os indicadores juntos, escrever as frases de análise de variação juntos. Então, 5 segundinhos, eu já estou com vocês aqui na minha outra câmera. Só um spoiler. As aulas, elas ficam gravadas só até domingo. Eu sempre recomendo que vocês assistam no horário marcado, mas eu sei que tem gente que mora fora do Brasil ou às vezes tem algum compromisso específico no dia, mas tentem assistir no horário marcado, principalmente amanhã, porque amanhã a gente vai ter uma surpresa especial e mesmo que a aula fique gravada para sábado, domingo, eu vou retirar um trechinho dessa aula que só quem tiver ali assistindo comigo vai poder conferir. E é uma surpresa muito legal, a gente já teve a surpresa do currículo, mas uma surpresa muito maior do que aquela da primeira aula. Então, programem-se para assistir a aula no horário marcado amanhã. Maravilha, pessoal, já posicionado aqui, eu vou fazer o seguinte, nós vamos trabalhar com os indicadores financeiros da Amazon. Ontem eu ensinei como baixar o Annual Report, mas vou fazer junto com vocês isso aqui rapidinho. Então vou compartilhar minha tela, só para relembrar que eu acho bem importante. Então vocês simplesmente vêm aqui no Google, Amazon Financial Statements. Vou aumentar aqui para vocês verem. Como eu expliquei ontem, IR, Investor Relations, Relações com Investidores, aboutamazon.com é o site da Amazon. E aqui o que nós queremos? O Annual Report com as demonstrações financeiras de 2020. Então tem aqui 2020 Annual Report. Aqui eu vou ter principalmente o balanço patrimonial, balance sheet, e o income statement, que é a demonstração de resultados. A Amazon chama de Statements of Operations. Então aqui a gente tem esse relatório que ele tem um monte de coisas, tá? Depois, na aula de amanhã, eu vou dar uma passada geral em tudo que tem aqui. Mas o que a gente quer fazer hoje? Calcular os indicadores financeiros. Esse relatório aqui em PDF ajuda? Não muito, né? Mais fácil se a gente tivesse em Excel para poder calcular já mais fácil sem ter que digitar tudo. Será que tem isso no Excel? Vamos voltar aqui. E aí eu vou ensinar algumas coisas para vocês. Antes de mais nada, eu falei de soft skills, falei de habilidades demandadas por empresas modernas para o profissional moderno. Qual é um dos soft skills mais importantes, na minha opinião, que ninguém fala? É saber fuçar, ok? Então, eu nunca tinha entrado aqui no site da Amazon, mas eu sei que algumas empresas americanas, elas têm esse relatório em Excel sim. Então, eu comecei a fuçar. E eu vou ensinar algumas coisas para vocês quando vocês precisarem fazer isso, quiserem olhar os números de uma empresa americana ou quiserem os relatórios em Excel. Aqui a gente tem uma seção que chama SEC Filings. Então, eu vou pedir para o pessoal aqui pôr na tela, tá, algumas palavras-chave. SEC, Security Exchange Commission, é o equivalente à CVM aqui no Brasil. Então eu entro aqui e tem uma série de relatórios. Qualquer outra coisa que eu quero ensinar? Existe um relatório chamado Form 10K, Form 10K, que toda empresa americana precisa publicar. Então, o Form 10K ele tem as demonstrações anuais. Eu sei que isso deve ter sido publicado em março ou fevereiro. Aqui a gente está em fevereiro. Aqui, ó. Vou aumentar aqui. 3 de fevereiro de 2021, Form 10K, em PDF, em Excel, em HTML. E aí sim,
a gente baixa ele em Excel. Aqui, como eu já preparei ela para vocês, eu deixei ele um pouco mais bonitinho, tá? Mas ele vem dessa forma, só não tá pintado em negrito. Na verdade, eles fazem isso de uma forma bem ruinzinha, mas vamos lá. Antes de nós entrarmos no cálculo dos indicadores, vamos trabalhar com vocabulário aqui? Então eu vou fazer o seguinte, a gente vai começar pelo balanço, eu vou falar o termo, vocês podem repetir e anotem o significado, tá? Então eu vou falar para vocês terem a pronúncia, repitam em voz alta e anotem o que principalmente for novidade para vocês. Começando com assets. Assets, ativos. Current assets, current assets, ativo circulante. Então, current, circulante, non-current, não circulante. Cash and cash equivalents. Vou dar um tempinho de vocês repetirem a pronúncia, porque falei que ia deixar e começam a falar igual uma metralhadora, né? De novo, então. Cash and cash equivalents. Caixa e equivalentes de caixa. E o que seriam equivalentes de caixa? Qualquer investimento com liquidez diária ou imediata. Marketable securities. Marketable securities. Nome bonito, né? Isso seria equivalentes aí a CDBs e outros investimentos com liquidez de até 1 ano, tá? Porque aqui a gente lembra que a gente está no ativo circulante. Então, um CDB de 6 meses, um CDB de 1 ano, ou qualquer outro investimento do gênero. Inventories. Inventories. Estoque, tá? Estoque de mercadoria. Então, a Amazon tem um valor muito grande. E antes que eu me esqueça, isso aqui são bilhões de dólares. Então, aqui nós estamos falando de 20 bilhões de dólares em estoque de produto. Aqui, isso aqui é 2019, isso aqui é 2020. Aqui nós estamos falando de 36 bilhões em caixa em 2019, 42 bilhões de caixa em 2020. Accounts receivable, net and other. Accounts receivable, contas a receber. Por que net? Porque ele já está líquido da PDD, da provisão para devedores duvidosos, que podemos traduzir como doubtful debtors allowance ou doubtful debtors provision. Vocês vão achar as mesmas formas. Ou provision for doubtful debtors. Existem formas diferentes, tá? De traduzir. A mais comum, a que eu mais vejo, é doubtful debtors allowance. Doubtful debtors allowance. Tradução quase literal, né? Devedores duvidosos. Total current assets. Total current assets. Então, em 2019 tínhamos 96 bi, em 2020 132 bilhões de dólares. Property and equipment, net. O mais comum é nós vermos o termo PPE, que seria Property, Plant and Equipment. Mas a Amazon não tem fábricas, então eles não utilizam o segundo P aqui, que seria Plant. Então repitam Property and Equipment. Property and Equipment. Lembrando que equipamentos não tem essa forma plural em inglês, então não existe equipments, é equipment. Net. Net do quê? Accumulated depreciation. Alright? Então ele está net já da depreciação acumulada. Operating leases. Operating leases. Leasing operacional. Goodwill. Goodwill. Goodwill que nós temos aqui, é claro que para compor esse valor só olhando as notas explicativas, mas é o ágio na aquisição de outras empresas, tá? O valor contábil da aquisição muitas vezes é superior ou inferior ao valor pago e você precisa fazer algum ajuste contábil aí, tá? E a Amazon compra muitas empresas, então a gente tem um valor bem relevante aqui em Goodwill.
Other assets, outros ativos. Total assets, total do ativo, tá? 225 bilhões, 321 billion dollars in 2020. And we have here liabilities and stockholders' equity. Liabilities and stockholders' equity. Passivo e patrimônio líquido. Current liabilities. Passivo circulante. Accounts payable. Contas a pagar. Accrued expenses and other. Despesas provisionadas e outros. Se você assistiu a aula passada, você lembra a diferença entre accrual e provision. Se você não lembra, você pode assistir a aula 1 novamente depois. Unearned revenue é o equivalente aqui à receita antecipada. Na aula de amanhã a gente vai entender um pouco melhor os negócios da Amazon, tá? Porque a Amazon não é só retail, não é só compra e venda de produto, tem muitos serviços de tecnologia que, como vocês vão ver daqui a pouquinho, são extremamente relevantes para os números da empresa. Total current liabilities. Total do passivo circulante. Long-term lease liabilities. Então, um passivo com leasing de longo prazo, tá? Longo prazo, long term. Long-term debt, dívida de longo prazo. Cuidado com a pronúncia, tá? As palavras são muito parecidas. Debit, que é débito, e debt, que é dívida. Percebe que aqui é muito mais rápido? Debt. Esse B é quase mudo, é só um debt. Debit. Só para ficar claro, débito, igual em contabilidade, dívida. Ok? Let's go. Não vou entrar aqui nas contas de capital, tá? Porque é muita coisa específica. Então, eu vou partir aqui pro Retained Earnings. Amanhã eu falo um pouquinho sobre capital, senão vai ficar muito extenso. Retained Earnings, lucros acumulados, tá? Retained Earnings, lucros acumulados. Total Stockholders Equity, total do patrimônio líquido. Total Liabilities and Stockholders Equity, repeat. Total Liabilities and Stockholders Equity, total do passivo mais PL. Bateu o balanço aqui. $321 billion in total assets, 321 billion in total liabilities and stockholders' equity. So now, let's move to the income statement. We have here net product sales. Então, vendas de produtos. So we have here $215.9 billion. Então, só com venda de produtos, se o dólar hoje está, vamos por 5,20, a gente está falando de 1 trilhão 100 bilhões e 758 milhões de reais. Ou seja, a Amazon já vende mais de 1 trilhão de reais por ano. Now, that's impressive here. Net Service Sales. Vendas com serviços, tá? AWS e uma série de outros serviços que eu apresento para vocês amanhã. Mas olha como já é relevante, tá? A gente está falando aí de... o ano que vem talvez chegue a 50%, se bobear, do total da receita. $170 billion. Total Net Sales, total de vendas, $386 billion. De novo, em reais, 2 trilhões de reais em vendas, hein? Que beleza. Olha como é legal dar uma olhadinha nos números. Não sei se muita gente tinha noção do tamanho da Amazon mesmo, hein? Operating expenses, despesas operacionais. Cost of sales. O que é cost of sales? O termo mais comum é COGS. Cost of goods sold. Que em Brasil,
no Brasil é foda. Que no Brasil nós chamamos de CMV, custo da mercadoria vendida. Como a Amazon é uma empresa de manufatura e a Amazon é uma empresa que presta serviços, em inglês é comum ter essa expressão cost of sales, seria o custo para realizar uma venda. Mas é a mesma coisa, tá? Que o COGS, que o CMV, que o CPV, ok? Fulfillment, que é todo o gasto de armazenamento e distribuição de produtos. Technology and Content, tecnologia e conteúdo. Marketing, não precisa nem traduzir. General and Administrative, despesas gerais e administrativas. Então, nós, como profissionais de finanças, estaríamos aqui nesse grupo. Nosso salário, no caso. Se trabalhássemos na Amazon. Other Operation Expense or Income, outras despesas ou receitas operacionais. Total Operating Expenses, vê que o número é muito alto, tá? Os custos e despesas da Amazon são altíssimos. $265 billion in 2019, $363 billion in 2020, which leaves us with an operating income of $14 billion and almost $23 billion. Então, a Amazon tem um lucro operacional de 23 bilhões de dólares. Só que se você for ver, as despesas são puxadas, né? É claro, ter 22 bilhões de dólares de lucro, tá? Bilhões de dólares de lucro é um ótimo número, só que para quem fatura quase 400 é uma margem bem baixa, como a gente vai ver. Interest Income, receita com juros. Interest Expense, despesa com juros. Other Income or Expense, outras receitas ou despesas. Total Non-Operating Income, então o total de receitas ou despesas não operacionais. Lembrando, se eu estiver indo muito rápido, pausa, anota, volta, tá? Não tem problema pausar o vídeo. Aqui senão a aula ficaria muito longa. Provision, Income Before Income Taxes, parece uma redundância total, né? Income Before Income Taxes, lucro antes do imposto de renda. Lucro antes do imposto de renda. Provision for Income Taxes, provisão para o income tax, para o imposto de renda. Equity Method Investment Activity, Net of Tax. A gente entra nisso daqui amanhã, que é bem específico. O que interessa para a gente aqui é o Net Income. Net Income, lucro líquido. Então, lucro líquido de 21 bilhões de dólares em 2020. Belo aumento em relação a 2019, né? De 11 bi para 21 bi, quase dobrou o lucro líquido. Earnings per share, lucro por ação, 23,46 em 2019, 42,64 as ações da Amazon. Para quem comprou quando teve o IPO nos primeiros anos, ficou realmente milionário. Vocês vão ver isso amanhã. A gente vai chegar nesse nível de profundidade. Agora que nós apresentamos o relatório, vocês têm uma ideia dos números, vamos partir para o cálculo dos indicadores financeiros. So, we have this exercise here. Calculate the following indicators using the last 2 full years. Eu mudei aqui de 3 para 2, tá? Por causa do tempo da aula. Então, calcule os seguintes indicadores usando os últimos 2 anos. Current ratio, cash ratio, DSO, long-term debt to assets, return on total assets, and gross profit margin. Write sentences about their variations from 2019 to 2020. Se você não conhece esses indicadores, não tem problema nenhum, porque a gente vai explicar antes de calcular. So let's start with the current ratio. Definition. The current ratio is a liquidity ratio that measures a company's ability to pay short-term obligations. Então, o current ratio ele é um indicador
de liquidez que mede a capacidade de uma empresa pagar suas obrigações de curto prazo. Lembra, short term, curto prazo, mid term, médio prazo, long term, longo prazo. So, here is the definition, but how do we calculate it? Current ratio equals current assets divided by current liabilities. Então, eu vou vir aqui para a nossa planilha, onde a gente acha current assets e current liabilities? No balance sheet. Então, vou calcular aqui com vocês. Total a gente está falando de current ratio, current assets, divided by current liabilities. 1.10, 2020, a fórmula aqui já vai sozinha, 1.05. Lembrando que quem participar de todas as aulas vai ter acesso a essas planilhas, também vai receber esse material. O que significa isso na prática? Para cada dólar de dívida, eu tenho 1,10 dólares para pagar essa dívida. Em 2020 eu tenho 1,05, ou seja, eu consigo pagar as minhas dívidas de curto prazo sem problema. But is this number a good number? Vamos pegar um benchmark aqui. For comparison, Facebook's current ratio is 5.05. Como é que você sabe disso, Augusto? Já fiz essa análise para o Facebook também em outra aula. Então, olha a diferença. O Facebook ele tem 5 dólares para pagar cada dólar de dívida de curto prazo. A Amazon tem 1.1, 1.05. Então, são números bem apertados. O que a gente infere disso? Que a Amazon ela prioriza o crescimento em detrimento de outros fatores financeiros, tá? Então vamos escrever duas frases aqui. A gente pode falar olhando esses números. Amazon's current ratio presented a slight decrease from 2019 to 2020. Aí presta atenção aqui que essa é uma aula de vocabulário, como N é mais aqui. Então, o current ratio da Amazon apresentou a slight decrease, uma pequena queda, tá? É bem importante utilizar esses adjetivos para caracterizar o que você está falando. Aqui é uma pequena queda, de 1.10 para 1.05, from 2019 to 2020, de 2019 para 2020. Então lembra que a minha conclusão, se eu estivesse analisando, eu diria que a Amazon é bem agressiva em crescimento aqui, né, buscar crescimento, do que em melhorar esses indicadores financeiros, porque você vê que aqui até piorou um pouquinho. So, Amazon is an aggressive company. That prioritizes growth instead of a healthier current ratio. Então a Amazon é uma empresa agressiva que prioriza o crescimento ao invés de buscar aí um current ratio mais saudável. Uma coisa muito importante é, como a gente está fazendo aqui para uma empresa de capital aberto, a gente consegue verificar, será que a nossa conta está certa? Será que o current ratio da Amazon é isso mesmo? Então se eu entrar aqui, voltar para o Google, Amazon current ratio. Toda vez que eu digito aqui sai esse N. Aqui, olha só. Amazon Current Ratio, e eles têm anos diferentes, tá? Então, a gente tem aqui o Current Ratio de 2020, 1.05, e o de 2019, a gente tem que olhar, claro, 31 de dezembro, que foi o que a gente usou, 1.10, tá? A gente calculou direitinho aqui, comparando com um site que é especializado nesse tipo de análise. Então, ponto para nós.
Mas é sempre bom dar uma verificadinha, porque senão como é que você tem certeza, né, se está certo? Na sua empresa, se você vai estar usando os números da empresa, tudo bem, mas é mais fácil. Mas quando a gente está fazendo de outros, não custa nada, né? Dá até uma segurança maior. Alright, so now let's go to the cash ratio. Definition. The cash ratio calculates a company's ability to repay its short-term debt with cash or near cash resources. Então, o cash ratio, ele calcula a capacidade de uma empresa repagar as dívidas de curto prazo com caixa ou equivalentes de caixa ou com investimentos que basicamente são caixa, ok? Near cash é que assim, você conseguiria sacar esse investimento e pagar suas dívidas de curto prazo. Então, qual que é a diferença, né, entre ele e o current ratio? Aqui a gente está pegando cash and cash equivalents e eu andei estudando a prática de mercado, o pessoal considera também o marketable securities aqui, então a gente vai considerar no cálculo, divided by current liabilities. Então não entra, por exemplo, o inventories, o que você tem em estoque, porque você ainda precisaria vender, você não sabe se vai conseguir vender ou não, a que preço. Então, outros itens que não sejam, vamos dizer, dinheiro, não entram nesse cálculo. Vamos dar uma olhadinha aqui então no nosso caso. Cash ratio equals. A gente vai para o balance sheet. Vamos abrir o parênteses aqui. Cash and cash equivalents plus marketable securities divided by total current liabilities. 0,63 e em 2020 0,67, quer dizer, é bem ruim o número, tá? O número aqui do current ratio já era ruim, então a gente já esperava um cash ratio abaixo de 1, tá? Não é um indicador saudável, a gente sabe que a Amazon é uma empresa gigante, se ela precisasse de um empréstimo ela consegue assim na hora, mas não é o melhor dos mundos. Então vamos escrever algumas frases aqui de análise de variação. So, Amazon's cash ratio last year was 0.67. O cash ratio da Amazon no ano passado, 2020, foi 0,67. Ou seja, para cada dólar de dívida, eles têm 0,67 em cash or near cash items para pagar essa dívida. E aí eu vou dar um dado a mais. Eu olhei esses números nos últimos 5 anos e ele sempre está na casa do 0,6. Então a gente pode falar Amazon's... O microfone perto aqui está saindo tudo errado a digitação. Amazon's cash ratio averaged 0.6 in the last 5 fiscal years. Então, o cash ratio da Amazon ficou nessa média de 0.6, average é média. The cash ratio averaged, ele ficou numa média de 0.6 nos 5 últimos anos fiscais. Então, aqui a gente tem duas frases. There was a minimal increase in Amazon's cash ratio from 2019 to 2020. Então, houve um aumento mínimo ali no cash ratio da Amazon de 2019 para 2020. Agora vamos ver o DSO. DSO, Days Sales Outstanding. So, definition. Days Sales Outstanding is a measure of the average number of days that it takes a company to collect payment for a sale. Current ratio equals
cash and cash equivalents divided by current liabilities. Qual que é a fórmula? Vamos traduzir primeiro aqui. Então, o DSO. DSO é o prazo médio de recebimento, tá? Se a gente for traduzir ele para português, tem gente que usa em português prazo médio de recebimento, mas é bem comum você ver a sigla DSO. É um cálculo, né? Ele calcula a média de dias que leva para uma empresa collect payment, tá? Receber o pagamento por uma venda. Então, quanto maior o prazo de recebimento, maior o DSO, pior, tá? O ideal é que sejam poucos dias. So, DSO equals accounts receivable divided by sales times 365. Porque a gente vai pegar os números do ano aqui, tá? Então, vamos fazer o cálculo. Let's go to the Excel spreadsheet. DSO. Eu coloquei a comparação aqui com o Facebook. For comparison, Facebook's DSO is 48 days. Esse aqui é o da Amazon. Accounts receivable. Tá aqui no balance sheet. Divided by total sales times 365, 27, 23. Então, finalmente temos bons números aqui, tá? Então, para cada venda que a Amazon faz, ela levava em torno de 27 dias para receber em 2019, 23 dias para receber em 2020. Lembrando que quando você faz uma compra por cartão, e aqui no Brasil a gente faz as compras parceladas, muitas empresas antecipam esse recebimento. Não sei se é o caso da Amazon, mas no caso da Amazon é meio irrelevante, porque a maior parte do público, obviamente, está fora do Brasil, e fora do Brasil é muito difícil ter compras a prazo, tá? Muito mais normal comprar com cartão de crédito à vista. Tem muitos lugares que não tem essa cultura do parcelamento. Pelo menos para vários itens do dia a dia, tá? So, let's write some sentences here. Amazon's DSO decreased. Quando eu quero falar que algo caiu de um período para outro período, eu vou usar from e to. Decreased from 27 days in 2019 to 23 days in 2020. Ok? So Amazon's DSO decreased from 27 days in 2019 to 23 days in 2020 due to, devido a. E aqui eu só queria pontuar uma coisa: se a gente estivesse fazendo esse relatório numa empresa, a gente precisa explicar essas variações, tá? Aqui eu estou dando vocabulário para vocês escreverem um relatório. Agora, dentro da empresa é muito importante que vocês vão a fundo nessa explicação. So, due to, and then you explain. Porque aí você vai ter todos os dados para fazer essa análise mais completa. Amazon managed to reduce DSO by 4 days in 2020. Pode completar com o que a gente tinha colocado, from 27 days in 2019 to 23 days in 2020. Um outro exemplo, então a Amazon managed to reduce, ela conseguiu reduzir o DSO em 4 dias em 2020, então de 27 em 2019 para 23 em 2020. Lembrando que se você chegou aqui até agora, lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, assim você não perde nenhuma notificação. O seu like me ajuda muito aí para o algoritmo entender que o pessoal está gostando do vídeo, para ele distribuir um pouco mais o vídeo. Então aproveita esse momentozinho aqui, vou até tomar uma água, para vocês curtirem, se inscreverem e ativarem o sininho. Quando vocês ativam o sininho, toda vez que eu coloco um vídeo novo, vocês serão notificados. E nós colocamos vídeos novos curtinhos, né? Obviamente não aulas desse tamanho, mas vídeos curtinhos toda semana. Next indicator, long-term debt to assets ratio. Long-term debt to assets. Então a gente tinha visto até agora dívida de
curto prazo. Aqui a gente quer saber, e a dívida de longo prazo, né? Essa empresa, ela tem condições já de pagar, ou tem uma boa estrutura para isso. Então, dívida de longo prazo em relação ao ativo. The definition provides information about the amount of long-term debt in an enterprise's financial structure. Então, esse indicador ele fornece informação sobre a quantidade, né, de dívida de longo prazo, a quantia de dívida de longo prazo dentro da estrutura financeira de uma empresa. The more an enterprise relies on long-term borrowings to finance its business activities, the greater the solvency risk. Então, quanto mais uma empresa ela precisa de empréstimos de longo prazo para financiar suas atividades, maior o risco de insolvência, tá? Então, quanto mais dívida, quanto mais empréstimo de longo prazo ela precisa para operar e continuar operando, maior o risco de insolvência dessa empresa falir. Como é que eu calculo? Debt to assets ratio equals non-current liabilities divided by total assets. Então vamos fazer o nosso cálculo aqui para a Amazon. O Facebook tem um ratio de 0,10, tá? Isso quanto menor, melhor. Então vamos calcular aqui o long-term debt to assets ratio equals. Eu vou aqui no meu balanço. Aqui eu tenho o total do passivo circulante, current liabilities, e o non-current. Eles não colocaram a soma, não sei porquê, mas então nós somamos. Você, que é o long-term lease liabilities, plus long-term debt, plus other long-term liabilities. E aqui a gente tem todos non-current liabilities. Porque o que está abaixo aqui, ele é já do equity, dividido por total assets. 0,33. Para 2020 é só puxar a fórmula para o lado, 0,32. Vamos escrever algumas frases. Amazon's long-term debt to assets ratio practically remained stable in the last 2 years. Então, o indicador, né, de dívida de longo prazo sobre ativo praticamente permaneceu estável nos últimos 2 anos. Remained stable, continuou na mesma linha. Se tivesse uma flutuação, como é que eu falaria? Flutuação, fluctuation, ou fluctuate, flutuar, fluctuated, flutuou, ok? So, fluctuation, flutuação. Fluctuated, flutuou, ups and downs, tá? Teve subida e descida. Não é o caso aqui porque a gente está comparando só 2 anos, tá? Mas só para dar esse vocabulário. Vamos escrever uma frase comparando aqui com o do Facebook. Esse número não é tão ruim, tá? Mas é pior do que o do Facebook. So, Amazon presents reasonable long-term debt to assets ratio. However, it is considerably worse than Facebook's. A Amazon ela apresenta um indicador de dívida de longo prazo sobre ativo razoável. No entanto, however, muito importante saber essas palavras, tá? Esses conectores. Então, however, no entanto, é consideravelmente pior do que o do Facebook. Alright? ROTA, Return on Total Assets. Então, retorno sobre o total do ativo. Definition. The amount of financial and operational income a company receives in a financial year as compared to the average of that company's total assets. Então,
The amount of financial and operational income a company receives é a quantia de lucro financeiro operacional que uma empresa obtém num ano fiscal. Ano fiscal pode ser fiscal year or financial year, comparado com a média do total do ativo. A fórmula é mais simples que a descrição. Return on Total Assets equals EBIT. Vocês aprenderam na aula passada também. Earnings before interest and taxes. Lucro antes dos juros e impostos. Então, interest, juros, tax, impostos. Divided by total assets. Let's calculate it. Eu vou pegar o EBIT primeiro. Onde? Aqui no meu income statement. Eu não tenho a separação, quer dizer, eu tenho a separação, só que eu tenho outra nomenclatura, tá? Então, o EBIT, ele aqui no nosso caso, estaria equivalente ao operating income, tá? Porque aí eu vou ter um lucro antes dos juros e dos impostos, tá? Então, eu vou pegar esse número aqui, tem que dar igual aqui, e dividir pelo Total Assets, que está no meu balanço. Total Assets, 225. 6,46%, 7,13%. Esse é o meu retorno sobre o total do ativo. Lembrando que a Amazon é uma empresa assim que ela é carregada nos ativos, né? A gente está falando aqui de uma empresa com 300 bilhões de dólares em ativo. Só em Property and Equipment tem 113 bilhões em propriedade aqui e equipamentos. Amanhã eu explico por que esse número é tão grande. Então vamos escrever algumas frases. There was an increase of 1.33% in Amazon's ROTA from 2019 to 2020. Então, houve um aumento de 1,33% no Return on Total Assets da Amazon de 2019 a 2020. There was an increase, houve um aumento de tantos por cento. Reparem e guardem bem essas estruturas. Eu peguei duas frases de uma análise mais completa que eu tinha feito para um estudo maior, que considerava os últimos 5 anos. Para falar o quê? Como é que eu falo o ponto mais alto e o ponto mais baixo que algum número, algum indicador atingiu? Então eu coloquei aqui para vocês. A primeira. Looking back at the last 5 years, Amazon.com's return on assets peaked in March 2021 at 9.9%. Então esse número já é bem mais recente aqui. Então, olhando para trás, para os últimos 5 anos, o retorno sobre o ativo da Amazon atingiu o ponto mais alto. Peak é pico, tá? Peak of the mountain é o cume da montanha. Então, peak é o pico. Peaked atingiu o pico, o ponto mais alto. Então, o retorno sobre o ativo da Amazon atingiu o ponto mais alto em março de 2021, chegando a 9,9%. Então, esse número aqui continua aumentando. Amazon.com's return on assets hit its 5-year low in December 2017. Aqui não é off, at 2,8%. Então, o retorno sobre o ativo da Amazon atingiu o ponto mais baixo, hit its low, nos últimos 5 anos, no mês de dezembro de 2027, em 2,8%. Foi o valor que fechou aí em dezembro de 2017. Então, peaked, atingiu o ponto mais alto. Hit its low, atingiu o ponto mais baixo. E agora, antes que eu me esqueça, a senha da aula de hoje. Lembrando que em cada uma das 3 aulas eu vou dar um pedacinho de uma senha
que vocês vão utilizar para baixar o material do curso, tá? Vocês no domingo receberão o material completo desse curso e vocês vão precisar colocar uma senha para baixar. Eu já dei a senha da primeira aula, vocês adicionam essas 3 letrinhas aqui, F e N. F e N, então anotem aí a senha da aula de hoje. And finally, the gross profit margin. Definition. This shows how much a business is earning. Então isso mostra o quanto um negócio, uma empresa está realmente lucrando, ganhando. Taking into account the needed costs to produce its goods and services. Levando em consideração, taking into account, levando em consideração, expressão muito útil. Os custos necessários para produzir seus bens e serviços. Goods, os bens, produtos, seus produtos e serviços, seus bens e serviços. A high gross margin ratio reflects a higher efficiency of core operations. Então, uma alta margem de lucro reflete uma alta eficiência do core operations, da principal operação da empresa, porque a gente está considerando a receita de vendas menos os custos, basicamente, para chegar aqui na nossa gross profit margin, ok? Está considerando só o principal negócio da empresa, o principal custo de despesa. Não entram receita financeira, despesa financeira, e em algumas empresas isso pode ser bem alto. O cálculo é bem simples. Gross profit divided by sales revenue. So let's calculate it here. Equals. Vai estar no income statement, né? Gross profit vai estar aqui, tá? Total net sales minus operating expenses. No nosso caso, o operating income vai ser igual ao nosso gross profit, tá? Porque aqui embaixo eu tenho o quê? Interest income, interest expenses. Isso é de juros, não é do core business. Então, eu vou ter esses 14 milhões aqui. Bilhões, desculpe. Divided by total net sales. 5,2%. Vou fazer a conta de novo só para fixar melhor. Pego o meu operating income, que é igual ao gross profit, tá? Total net sales. 5,9%. Vamos escrever algumas frases. Utilizando aqui, então, Amazon as a positive gross profit margin. Nonetheless, já explico o que é. It is a very low margin, even for the retail business. Então, a Amazon ela tem um gross margin aqui positivo. Nonetheless, no entanto, então para variar o vocabulário também, senão você ficar but, however, eu ensino algumas outras palavras aí para ir sofisticando o seu vocabulário. Nonetheless, it is a very low margin. Então, no entanto, é uma margem muito baixa, 5,2% é uma margem muito baixa. Mesmo para o retail business. O que acontece aqui com a Amazon? Ela é um mix de retail business, de varejo, tá? Retail business varejo, segmento de varejo, que é comprar e vender, revender os produtos. Geralmente é um setor de margem baixa, tá? Só que a Amazon também é uma empresa de tecnologia e vocês vão entender bem amanhã os outros serviços da Amazon. Se juntasse os dois, a gente esperaria uma margem maior, mas até mesmo para o retail business daria para ser maior essa margem aí. Então, de novo, eles priorizam crescimento ao invés de priorizar a margem e o lucro final. Amazon's gross profit rose by 0.7% from 2019 to 2020. Então, o lucro bruto, gross profit margin, a margem bruta, então vamos lá. Então a margem de lucro bruto da Amazon rose, Augusto, rose, aumentou. Rose é o passado de rise. Rise, aumentar. Rose, aumentou. Past participle,
Rise, Rose, Reason. Então, a margem de lucro bruto da Amazon aumentou em 0,7% de 2019 para 2020. Um recadinho aqui rápido também. Aproveitem, se você não estiver no grupo do Telegram, nós enviamos todos os materiais por lá. E como eu já disse algumas vezes, às vezes o e-mail não chega, às vezes o servidor bloqueia, manda por spam, você não vê. Então, para garantir que você vai receber todo o material do intensivo no domingo, entra aqui no grupo do Telegram. Você pode usar o QR Code ou esse link que está aqui embaixo. É só digitar no navegador do celular, bit.ly/Telegram -intensivo. Vou deixar aqui na tela uns instantinhos. Entrem nesse grupo, rapidinho, só eu mando mensagem lá. E no domingo eu vou enviar o material. Só lembrando, esse material vai vir aí pedir uma senha. Eu já dei um pedaço da senha da aula 1, você pode voltar e assistir se você não pegou. Um pedacinho da senha na aula de hoje, que é FIN, tá? Essa é a segunda parte da senha. E vou dar um pedacinho da senha amanhã também. Mas entrando, você já ganha também aquele modelo de currículo que eu mostrei na aula passada em inglês. Agora eu só vou pedir uns 10 segundinhos que eu vou voltar para minha câmera de cima aqui para passar as últimas informações dessa aula. Até mais. Bom, pessoal, na aula de amanhã nós teremos mais detalhes do Annual Report da Amazon. Vocês vão ver que a gente vai partir para um outro nível de profundidade, analisando também, além das demonstrações financeiras, a própria empresa, entendendo mais o negócio. Então, aquilo que eu quero trazer para vocês, muito vocabulário de inglês, mas com um conteúdo a mais para agregar muito valor para a sua carreira. Lembrando também, não perca a aula de amanhã, que nós vamos ter aquela surpresa especial que eu falei, programem-se para assistir no horário. Se você estiver fora do Brasil, eu sei que você muito provavelmente vai cair de madrugada, mas se você acordar e ver, você ainda vai pegar o trechinho que eu falei, que vai ter uma novidade ali que não vai ficar por muito tempo no ar, mas você ainda consegue aproveitar. E ontem eu contei algumas histórias referente a soft skills, que envolviam relacionamento, que envolviam, pode chamar até de politicagem, mas jogar esse jogo corporativo político também faz parte do trabalho. Prefiro chamar de relacionamento, mas podem chamar como quiser, só não descartem a importância disso e da importância de você saber se expor para agarrar algumas oportunidades. E eu trabalhei numa joint venture da Coca-Cola com os seus engarrafadores e o principal produto era os sucos Del Valle. Era sucos Del Valle, sucos mais, aí juntaram tudo, depois adquiriram ali a Leão Júnior, tem o Chamate, enfim, acabava sendo uma empresa bem grande. E abriu uma vaga de analista de planejamento financeiro sênior. E o planejamento financeiro é uma área que tem bastante exposição, porque tem muito contato com várias áreas. Só que ali dentro, o pessoal das outras áreas sempre reclamava que na área de vocês ganha-se mais, o salário é muito maior, e ganha um monte de hora extra, e tem muita exposição, fala com o presidente toda hora, vai nos eventos da Coca-Cola, não sei o que lá, todo mundo falava como se fosse uma série de privilégios. E quando abriu essa vaga, eu pensei, vai todo mundo se candidatar, vão ter aí. Não era um departamento financeiro tão grande, mas eu achei pelo menos uns 7, 8 aí vão tentar se candidatar a essa vaga. E depois de umas 2 semanas, veio um daqueles e-mails, gostaríamos de parabenizar a fulana de tal, que é a nova analista de planejamento financeiro sênior. E eu falei, nossa, que estranho, porque tinham outras 2 pessoas assim que eu achava muito mais fortes. Aquela eu achava uma das pessoas mais inexperientes para ocupar aquela vaga. Né? O que aconteceu com o meu chefe? E eu tinha muita abertura com ele, e quando a gente foi almoçar eu perguntei, Roberto, o que aconteceu para ter escolhido essa pessoa, né? E ele falou, ele deu uma risadinha e falou, que ela foi a única que se candidatou. E eu falei, não é possível, a única que se candidatou. Ele falou, não sei se as pessoas têm medo de mim, se as pessoas têm medo da vaga, o que aconteceu, mas ela foi a única. A gente queria contratar alguém realmente internamente, né, para dar um incentivo, assim, uma mensagem até para todos os funcionários, e ela foi a única, então eu contratei. Aí agora a gente trabalha para treinar.
E aí eu fui falar com outras pessoas, eu falei, fulana, você não se candidatou à vaga lá tal? Ela, eu achei que iam trazer alguém de fora, que isso aí era protocolar, era só cartas marcadas. Fui falar com outro amigo, falei, fulano, você não se candidatou à vaga, né? Ele falou, mesma história. Eu achei que isso daí ia ser outra pessoa, ou que não ia ser eu, ou que iam trazer também alguém de fora. E aí ele até comentou, fiz besteira, né? Aí eu falei, fez, porque acho que você teria com certeza ficado com aquela vaga. Mas, o que acontece? Essa pessoa ela foi lá, se aplicou e entrou, e depois correu atrás ali de aprender o que precisava aprender, mas ela se expôs, ela correu o risco. Não é sempre que você vai se candidatar a uma vaga interna ou externa e vai ser aceito. Eu mesmo já perdi vagas que eu queria muito internamente. Você fica chateado num primeiro momento, mas às vezes você está ali, você tem a oportunidade de conversar com um gestor de outra área, a pessoa te vê com outros olhos, surge uma outra oportunidade no futuro, às vezes até melhor. Então, não achem que todas as vagas são cartas marcadas, que é tudo QI, é tudo indicação. Quando a gente perde uma oportunidade, a gente se frustra, mas não é por isso que não foi dada uma oportunidade legítima. Então é importante ir atrás, se expor, se você acha que aquela oportunidade é boa para você. Hoje a gente trabalhou com os indicadores, dá para fazer tanta coisa internamente na empresa com eles, mesmo que não seja o seu escopo de trabalho. Mas imagina você na contabilidade, pegar o balanço da sua empresa, calcular esses indicadores, mostrar para o seu chefe, mostrar para pessoas de outras áreas, caso a pessoa não te incentive muito, mas isso vai mostrar que você tem interesse, você quer mostrar algo a mais, e pode ter certeza, vai fazer uma diferença enorme, mesmo para quem está em níveis mais altos, quem já é um CFO, mostrar para o seu CEO que você agrega muito mais valor do que tá lá só para cumprir todas as obrigações contábeis e fiscais. Porque, infelizmente, mesmo em empresas grandes, tem muito CEO ainda que tem essa cabeça, né? Que o CFO está para cumprir aquele papel e não para atuar junto de uma forma realmente mais estratégica. Então, isso ajuda a mostrar como os números podem e devem ser utilizados de forma muito estratégica. E agora uns recadinhos finais. Venham na aula de amanhã, sem falta, 8 da noite. Vai ter uma surpresa bastante especial, tentem se programar para vir no horário, tá? Recomendo muito. E nós vamos ver o Annual Report da Amazon com um nível de profundidade acima do que a gente viu hoje. A gente vai mergulhar um pouquinho mais no negócio também, tá? E se você estiver assistindo na área de membros, tem um QR Code para o nosso canal do Telegram. Se você estiver no YouTube, na descrição do vídeo, tem um link lá também, porque é importante você estar lá para receber os materiais, para garantir o recebimento dos materiais. O e-mail às vezes entrega, às vezes não entrega, às vezes vai no spam, às vezes vai na pasta XYZ, não é garantido que você vai receber. E aproveite para se conectar comigo no LinkedIn. Se você quer, às vezes tem alguma questão mais pessoal, você não quer escrever nos comentários, pode me adicionar, pode me chamar lá, eu tento responder todo mundo na medida do possível. Às vezes só nessa semana aqui as coisas estão mais intensas, mas em geral eu respondo todo mundo, podem me chamar no LinkedIn. E antes da gente terminar, lembre-se de deixar um comentáriozinho se você estiver na nossa área de membros ou se estiver no YouTube, uns 10 minutinhos depois que termina a transmissão, ele já abre a seção de comentários e isso ajuda muito ao algoritmo distribuir o nosso conteúdo. Se você não está inscrito no canal, já clica aqui no inscreva-se. Então, é isso, pessoal. Até amanhã. Não percam, essa aula de amanhã vai estar muito interessante, tá? Vocês nunca viram uma aula assim, isso eu garanto. Um grande abraço e até mais.